podemos desistir do país, a gente não deve desistir do Brasil. O Brasil nossa, é maravilhoso, o povo é bom, a maioria do povo brasileiro é excelente, a gente não pode deixar nosso país assim, entende? A gente não pode desistir do país. O país tem tanta gente boa, tanta gente honesta. É por isso que eu digo, vale a pena, o Brasil vale a luta, entendeu? Salve, salve família, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, na medida do possível, né? Diante do que tem acontecido ultimamente, aí eu acredito que ninguém vai estar 100% bem, mas que vocês estejam razoavelmente bem. Pessoal, vocês têm visto a incessante sanha da mídia, aliás, o incessante silêncio, o ensurdecedor silêncio da mídia? Gente, eu nunca tinha visto isso na minha vida. É bom que isso fica escancarado a hipocrisia da mídia, sabe? A mídia, ela só, principalmente, tá? Vou deixar bem claro, principalmente a Rede Globo de televisão. O que eles estão fazendo, a passação de pano que eles estão fazendo é absurda. Mas já não é de se esperar, já era de se esperar, aliás, já era de se esperar. Conhecendo a Rede Globo como eu conheço, tendo acesso às coisas que eu já tive acesso, já era de se esperar isso daí. Talvez vocês não saibam, mas a Rede Globo ajudou a destruir um colégio, ajudou a arruinar uma família. Procurem saber sobre o colégio base, tá? Eu vou deixar em algum lugar aí os artigos para vocês darem uma olhada. O que foi feito no colégio base, cara, foi coisa absurda. Também, se puderem, procurem aqui na internet a direito de resposta do Leonel Brizola, que era outro crápula, mas procurem saber o que aconteceu, que a Globo teve que dar a ele direito de resposta no Jornal Nacional. Cara, o que a Rede Globo está fazendo é absurdo, é uma vergonha, mas toda a mídia é suja, então não é só um privilégio da Rede Globo ser uma coisa imunda. E a gente? E aonde é que a gente fica nisso? Já que a gente está num país que ainda consome muita televisão. Como é que a gente vai fazer para lutar pelo país, para lutar pela nossa nação? Gente, é protesto. Não aquela coisa hedionda que foi feita dia 8 de janeiro, não. Aquilo lá foi uma babaquice, uma covardia absurda, não aquilo. O que a gente precisa para agora, para esse momento, que a gente precisa é protestar o tempo todo. Liga pro teu deputado, entra em contato com ele, pede para ele votar nas pautas que você acredita. E sabe, chega disso, cara, chega de ficar com um clubinho de político. Pelo amor de Deus, cara, eu acho tão ridículo isso. Ai, esses dias um cara que falou que eu ia votar no PT pro Bolsonaro não ganhar. Primeiro, eu quero que vocês entendam uma coisa. O cara que votou no PT pro Bolsonaro não ganhar, esse cara eu entendo. O cara que votou no Bolsonaro pro Lula não ganhar, esse cara eu também entendo. O que eu não entendo é os caras que incessantemente defendem esses bandidos. Isso eu não entendo. Sabe, isso eu acho ridículo. E esse é o tipo de vídeo que eu faço, que eu provavelmente vou perder inscritos, mas é a verdade. O cara que votou num pro outro não ganhar e vice-versa, esses eu entendo. Eles não queriam que o outro ganhasse. Beleza, até aí eu entendo. O que eu não entendo é os que defendem esses bandidos. Isso eu não entendo. Ai, André, você está colocando o Bonoro no mesmo nível do Nine? Sim, estou colocando no mesmo nível, velho. Talvez vocês não saibam, mas o Nine só está solto por conta do Bonoro, do Bolsonaro, entendeu? É isso que eu falo. É triste demais isso daí. Aí você liga a TV, lá, você vê lá e fala assim, não, eu só vou ficar em paz quando eu ferrar com o Moro. Cara, quem votou nesse bandido, por mais que tenha votado pro outro não ganhar, saiba, você é cúmplice disso daí, tá? Mas André, eu tenho a minha consciência totalmente tranquila quanto a isso. No primeiro turno eu votei no Padre Kelmo, só de protesto mesmo. E no segundo turno, entre um e outro, eu votei no outro. Eu votei no Bonoro. Infelizmente eu votei no Bonoro. E é triste demais isso daí, sabe? É muito, muito triste. Porque a gente não tinha escolha. Quando você acha, você podia escolher. Não, você não podia escolher. Eles colocaram dois bandidos lá e você tinha que escolher entre o menos pior. E quem ganhou foi o mais pior. O mais pior, olha que redundância. O mais pior. Quem ganhou foi o pior. É triste demais, mas eu ainda acho que vale a luta, cara. O Brasil é um país muito bom. Se você me perguntasse há 8 anos atrás, 10 anos atrás, qual era a saída para o Brasil, eu já falava, pega um aeroporto e some do país, se você tiver condição. Hoje eu não faço mais isso. Hoje eu entendi que a gente deve lutar pelo nosso país. Talvez seja uma luta desigual, principalmente porque a gente tem a mídia como adversário,
Mas dá pra lutar. Eu não vou garantir que a gente vai vencer, mas dá pra lutar. A gente tem a obrigação de lutar. É a nossa pátria, cara, é o nosso futuro, é o futuro dos nossos filhos. Mas André, como assim? Cara, protesto, protesto e protesto. Não tem outra forma mais agora. Tudo ordeiramente, tudo dentro da lei, sem quebra-quebra. Aquilo que aqueles idiotas fizeram em janeiro, lá em Brasília, aquilo lá só trouxe mais peso para cima dos protestos. Ou seja, só tornou mais difícil ter protestos. Então, se você está ouvindo, se está vendo esse vídeo aqui agora, cara, comece a cobrar do seu parlamentar todo dia. Enche o saco dele. Agora, se você não sabe nem quem você votou, aí você cagou na retranca, né, amigão? Aí você ferrou com tudo. E o que eu tinha para dizer sobre esse assunto é isso, tá? A outra coisa que eu queria falar também, tá? Eu já estava quase me esquecendo. Sobre as mentiras da mídia. Vocês têm visto aí, né, o que a passação de pano da Rede Globo. E eu vou pedir para vocês, eu vou deixar, ver se eu acho os links para deixar para vocês aqui do direito de resposta do Leonel Brizola e sobre o colégio base. Eu ainda quero fazer um vídeo só sobre o colégio base, porque o que foi feito ali é coisa absurda, é coisa realmente, é quase tão grave quanto o que foi feito com a Maria da Penha. Caso vocês não saibam da Maria da Penha, é a pior aberração da história jurídica brasileira. É algo absurdo, absurdo mesmo. Aquele processo todo é aberrativo, sabe? É algo horrível. E sabe, geralmente quando uma pessoa comete um crime, ela fica presa no máximo por 30 anos. E uma pessoa está pagando por algo que não fez por 40 anos, sabe? Como se, vamos dizer que ele tivesse matado ela, ele estaria livre hoje. Mas ele não matou, ele continuou pagando uma pena que não é dele. Não, ele não está preso, está solto, tá? Mas tipo assim, ele paga a pena por um crime que o cara não cometeu. Eu estou falando do senhor Heredia Viveros. Esse senhor, o ex-marido da Maria da Penha. Então procurem saber sobre isso, sabe? Foi algo tão horrível, cara, que fizeram com esse cara. Mas é isso, pessoal. Se você ficou aqui até agora, eu te agradeço de coração. Se inscreve no canal, deixa seu like e vamos protestar, cara. Não temos mais o que fazer. Tá? A gente não tem mais o que fazer. Lembrei. O que está acontecendo no Rio Grande do Norte agora é fruto do que o STF fez. Proibiu ações da polícia nas favelas do Rio de Janeiro. E de repente, quando o exército entrou lá, os bandidos fugiram tudo para o Nordeste. Então, assim, a culpa é do STF, sim. E quanto ao Rio Grande do Norte, quem é que governa o Rio Grande do Norte? Você vê lá policiais chamando só foi um bandido. Gente, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Sabe, a polícia militar, que é uma instituição tão séria, passando se prestando a esse papel lá no Rio Grande do Norte. Mas como eu disse, tudo isso tem um propósito, que é desmoralizar, descredibilizar ainda mais a polícia. Então, pessoal, se você for aqui até agora, deixa o seu like, comenta aí embaixo, se inscreve no canal, que ajuda pra caramba o nosso serviço, tá? Muito obrigado a você que ficou aqui até agora, que Deus te abençoe, que você tenha um final de semana abençoado, e esse vídeo acaba aqui.